Na aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que aconteceu. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é algo que nós, como cristãos, temos a facilidade de crer, porque quantos já não viram milagres feitos pelo nosso Senhor? Mas naquela época, principalmente o partido religioso, os fariseus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Então pregar sobre ressurreição naquela época era uma heresia, e esta heresia era punida com crucificação. A crucificação foi trazida pelo imperador Alexandre o Grande, que era a forma mais cruel de assassinar aqueles que praticavam crimes hediondos naquela época. E Jesus, ele foi crucificado na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como descreve o profeta Isaías no capítulo 53. Antes do nascimento de Jesus, em Jerusalém, o povo vivia uma opressão do Império Romano, vivendo debaixo de uma política religiosa do Império, ao qual era governado na época pelo imperador Herodes o Grande, que posteriormente morreu em o ministério de Jesus. E Herodes, ele foi um dos imperadores que fez uma reforma no segundo templo de Jerusalém, destruído, foi reerguido, e ele fez uma reforma nesse templo, aonde começaram a se dividir pessoas ricas e pessoas pobres. A parte mais alta de Jerusalém, aonde todo o templo era feito de mármore e de ouro, passaram-se a habitar as pessoas mais ricas, as autoridades, tanto romanas como judaicas, e as pessoas mais pobres viviam em seus casebres, casas feitas de tijolos e palhas. Eram apenas casas de 2 cômodos, além da opressão e cobranças de imposto por Roma. E ali estava a família de Jesus, José e Maria, os seus pais. E debaixo dessa opressão, o povo vivia uma promessa da vinda do Messias, do verdadeiro Messias. 100 anos antes de Jesus nascer, o povo de Israel, eles tiveram outros Messias, ao qual se decepcionaram e ao qual também tiveram problemas maiores. Eu posso citar aqui também um homem chamado Bartolo, que 100 anos antes do nascimento de Jesus foi levantado por alguns rabinos da época, com autoridades de Israel, preterido como um futuro Messias, porque o povo, mediante esta opressão, vivia uma esperança de um Messias libertador
contra a opressão de Roma. E ali Bar-Cova foi levantado como libertador, levantou um exército em meio a Israel, lutou contra os romanos, contra o Império Romano, liderado por Herodes, anteriormente Herodes o Grande, porque a palavra Herodes era uma simbologia do nome do imperador. E o Herodes, que na época governava Jerusalém, no tempo de Bar-Cova, caiu por terra. Jerusalém foi liberta e por determinados anos, Bar-Cova e os sacerdotes de Jerusalém governaram Israel. Mas depois o Império Romano se levantou com as forças e veio e retomou Jerusalém, aonde destruíram muitas casas, morreram velhos, crianças, mulheres. Jerusalém foi destruída e novamente o Império Romano se levantou como um império, com rigor, com doutrina e escravidão ao povo. Mas o povo continuou crendo. O nome de Bar-Cova passou a ser chamado de Bar-Cosiva, Messias da vergonha, porque ele foi um Messias falso. E aquela ideia de que o Messias iria nascer, que esse era o verdadeiro Messias, se propagou-se em Jerusalém com a ideia de que esse Messias realmente iria libertar Israel da escravidão de Roma. E eu quero dizer a você que, assim como para aqueles povos daquela época, Jesus é a resposta de Deus para os oprimidos. Amém. Jesus é a resposta de Deus para os oprimidos. Amém. Muitas vezes, como aqueles povos que viviam uma opressão política, uma opressão religiosa, muitas vezes as pessoas entram na igreja querendo servir a Jesus com um ponto de vista financeiro, ou um ponto de vista de alcançar alguma dádiva. Mas eu quero dizer a você que você precisa servir a Jesus, não porque ele é detentor do ouro e da prata, não porque ele é detentor de todo o poder do mundo, não porque ele é aquele que pode todas as coisas, mas você precisa servir a Jesus, porque ele é que irá te levar para o céu, e esta é a maior riqueza que o servo de Deus pode conquistar aqui na terra, é ir para o céu. E o intuito da igreja, e o meu intuito é chegar no céu. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que Jesus foi sepultado, foi por isso que Jesus ressuscitou dos mortos na madrugada de sábado para o domingo, para que eu e você pudéssemos ser ressuscitados com ele, porque nós não passamos de meros pecadores e pobres miseráveis que vivíamos no pecado, mas por intermédio de Jesus ele nos deu vestes de louvor, vestes de príncipe e princesas, para chegarmos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e reinarmos com ele para toda a eternidade. Esse é o maior intuito da igreja, esse é o maior objetivo de um homem e de uma mulher que serve a Deus, é reconhecer da onde eu e você fomos tirados como um forte e valente e trazidos para o reino do Filho do seu amor que está em Cristo Jesus. Então Jesus é a resposta de Deus para os oprimidos. Ele é a resposta para os oprimidos. Jesus é a resposta de Deus para os injustiçados. Lucas capítulo 2, no versículo 41, 49, narra o crescimento de Jesus com um garoto de 12 anos. Narra esse crescimento. E Jesus, com a sua idade de 12 anos, ele estava na porta do templo, debatendo a Torá, debatendo o Taná com os doutores da lei. Ele estava ali confrontando os doutores, diferente de garotos judeus da época. Eles, até hoje, é assim: uma criança judia, filhos de judeus, a partir dos 5 anos de idade, eles vão estudar a palavra, estudar a lei, até os 12 anos, e com 12 anos eles passam a ser chamados filhos do mandamento, Bar Mitzvah, e aos 13 anos eles já se tornam pessoas com as suas responsabilidades religiosas e sociais. Mas Jesus, naquela época, o Bar Mitzvah foi instituído posteriormente ao ministério de Jesus. Mas todos os judeus da época, filhos de judeus, eles tinham duas maneiras de aprender.
debatendo com os mestres e doutores da lei. Jesus não passou pelo rito de estar estudando nas melhores escolas rabínicas, porque Jesus veio de uma família humilde, uma família que muitas vezes foi humilhada diante da sociedade da época, enquanto os filhos mais ricos, eles iam estudar na Beit Sefer. Os filhos dos pobres estudavam na escola Beit Sefer, que era a casa dos livros. Quando se iam se estudar na casa dos livros, ou se estudava em casa com os pais, Jesus foi ensinado em casa acerca da doutrina rabínica, porque Jesus era um judeu. Jesus nasceu de uma judia, Jesus nasceu de um judeu, dado por Deus por intermédio da Maria, da sua mãe, por uma ordenança pura. Mas romanizaram Jesus. Jesus não foi romano, Jesus foi um judeu que viveu dentro da comunidade judaica, dentro da religião judaica. E Jesus, como filho de judeu, ele estudava em casa e ia para a casa dos livros, diferentemente da escola de famílias ricas que estudavam nos cômodos do templo. Somente a classe rica tinha esse privilégio de estudar fazendo Beit Midrash, que era o local onde os jovens de 12, 13 anos iam estudar aos pés de um rabino, assim como Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Jesus não teve